De volta aqui pra gente comentar esse micro episódio do Estrela da Casa. Micro mesmo, né, gente? Vamos ser sinceros, foi muito micro episódio. Não durou o quê? 15 minutos, 20 no total que eu tava gravando, assistindo, foi bem pouco tempo mesmo. Mas ao mesmo tempo, esse episódio deixou aí algumas coisas um pouquinho mais claras sobre as mudanças que o Boninho está implementando no programa para dar uma, digamos, apimentada na dinâmica, né? Porque precisa dar uma apimentada ali na dinâmica. Vou já te explicar que apimentada é essa. Primeiramente, né, eu preciso te falar sobre a mudança ali no Hitmaker. Porque eu acho que vocês perceberam, acredito eu, que vocês perceberam que o negócio tá diferente. Hoje surgiu já um código diferente na tela, um QR Code que está te levando para uma página completamente diferente da que levava nas semanas anteriores. Eu procurei dar uma checada, né? Conversei com algumas pessoas que disseram que está diferente, outras disseram que continua a mesma coisa. Mas os prints antigos que eu tenho mostra que não tá a mesma coisa. Mostra que tá um pouquinho, sim, diferente do que habitualmente costumava ser. Então, gente, tem uma certa diferença, sim, no que aconteceu aí, no que a Globo tá fazendo, no que a Globo tá mudando no Hitmaker, no que a Globo tá fazendo aí nesse programa. Acredito eu que seja por causa das acusações de que eles estão manipulando para o Gael vencer sempre, né? E a partir daí eles precisaram agir para evitar a compra de plays. Mas isso aí eu vou já te explicar mais ao longo do caminho. E ontem te falei ali que a Una indicou o Luca e o Gael. Sim, eu não tinha visto a parte aonde o próprio Luca tinha pedido para ser indicado, justamente para ele ganhar a imunidade. Então eu não estava com essa informação, então eu não podia confirmar aquilo para vocês. Além do que eu já tinha deixado bastante claro para vocês. Ontem eu passei o dia todo no médico, hospital, aí eu tô ainda tratando uma otite no ouvido, então tratar uma otite no ouvido é uma coisa horrível, porque você tem que ir no hospital, fazer lavagem, você tem que fazer um monte de coisa de lavagem. Isso é extremamente complicado, chato de se fazer e tal. Então, gente, é por causa disso que eu, assim, tava meio apagado ontem, tá? Mas hoje eu não tive hospital, o máximo que eu tive foi só mesmo uma consulta ali para terminar de fazer o restauro dos dentes. Mas fora isso, tô bem, não tô com sono, não tô morrendo de sono, não. Vamos lá continuar o nosso programa. Eu vou começar, gente, falando logo... Antes de eu te falar do Hitmaker, porque aí já vou ter que te mostrar os números, os cálculos, a gente vai logo falar do programa em si, das coisas que aconteceram, tá? Teve uma outra coisa que aconteceu ao longo do dia, que foi justamente uma conversa ali entre a Thalia, o Gael, se eu não me engano, e a Mayara, que foi onde a Thalia começou a perceber que o caminho que ela está indo dentro do programa é um caminho completamente equivocado. Porque ela disse assim que o outro lado, se referindo ao grupo azul, o grupo do quarto azul, seja o nome que você queira dar para eles não estão se importando nem um pouco com a história de vida dela, não estão se importando nem um pouco com os problemas que ela está tendo e tal. E é verdade, eles não estão se importando nem um pouco com isso. Ao contrário, eles estão vivendo o programa de uma outra maneira. Quem tá ali querendo vender uma história triste e tal é justamente o pessoal lá do quarto laranja. E aí, gente, não vai rolar, né? Vocês já perceberam que não vai. Mas enfim, vamos lá comentar esse episódio de hoje, este micro episódio. Já já eu te mostro o Hitmaker, porque tem uma coisinha assim interessante de uma mudança. E eu peguei um print antigo agora pra gente mostrar aí uma diferença nas coisas. Então vamos lá, mas antes de chegar no Hitmaker eu te falo isso. Ontem, depois que a Una venceu a prova da estrela e se tornou a estrela da semana, ela tinha falado com o Luca sobre a indicação.
Não só ele, na verdade, né? Ela estava na dúvida sobre quem ela colocaria na batalha, porque afinal era uma coisa muito importante. E aí, durante a indicação, ela disse que ia indicar o Nick por uma questão de estratégia, mas também por uma questão de convivência, né? Vamos ser sinceros, eles se odeiam. O Nick não gosta dela. O Nick sempre viu a Una como um problema para ele. Ele nunca gostou da Una. Então, quando ele teve a chance de botar ela na batalha, ele botou. Quando ele foi o dono do palco, ele botou ela na batalha. Quando ele teve a chance de indicá-la, ele fez isso. Quando ele teve a chance de tirá-la do jogo, ele tirou. Então, ele sempre viu a Una como um alvo. Então, ela deu o troco nele, né? O chumbo trocado é assim mesmo. Ela indicou o Nick por uma questão de estratégia, justificou que era uma questão de estratégia mesmo, disse que estava fazendo isso, sim, para salvar a galera do quarto. E que era só mesmo uma questão de estratégia. E aí, depois, o segundo nome que ela indicou foi justamente o Luca. E ela foi logo rápida, simples e objetiva nisso. Ela disse que estava indicando o Luca porque queria que ele ganhasse a imunidade, porque queria que ele vencesse o duelo e sim pegasse a imunidade e se protegesse durante a votação no fim de semana. Enfim, ela foi muito objetiva nisso e eu achei o máximo ela ter deixado isso claro. E aí eles fazem, né, o flashback para mostrar que sim, isso foi combinado. Ela estava em dúvida sobre quem ela colocaria, e aí o Luca coloca eu e coloca o Nick. E aí ela ficou mesmo, sério, posso te colocar? E aí ela falou, eu vou te colocar mesmo e tal. E aí ele falou, pode colocar, porque a única chance que eu tenho de ter uma imunidade é essa, eu indo pro duelo e vencendo. Porque aí eu ganho a imunidade e mando o Nick direto pra batalha. E basicamente é o que vai acontecer amanhã. A gente já sabe disso. Então ele tá muito ali, né, nessa certeza das coisas que vão acontecer. E ela confirmou isso com ele, se era isso que ele queria, e ele disse que era. Então na hora da indicação, já ficou bastante claro que sim, foi combinado. Foi muito combinado e deu certo, porque foi uma estratégia que funcionou. E ela deixou isso claro para eles. Eu vou indicar porque eu quero que o meu amigo ganhe. Eu quero que o meu amigo tenha imunidade. E aí o Nick, na hora, falou, então você não acredita que eu possa ganhar o duelo? E ela falou, respeitosamente, eu quero que o meu amigo ganhe o duelo e pegue a imunidade para ele. Então, ela já deixou claro que não, né? Não acredita que ele tenha condições de vencer o duelo. E não tem. Vamos ser sinceros que ele não tem. A menos que algo muito, mas dê muito errado aí para ele ganhar esse duelo. Eu acho muito difícil. Então a gente já sabe que é o Luca mesmo que vai ganhar. Então ele ficou pé da vida porque a Una o colocou numa batalha considerada bastante difícil para ele. E é mesmo uma batalha muito difícil para ele, né? Vai depender aí do que vai acontecer. E aí naquela cabine lá de depoimentos, o Luca falou que foi mesmo uma estratégia, porque ele já sabe que a galera do outro lado, se referindo ao quarto laranja, tem esse posicionamento, eles são alvos daquele outro lado, então para ele seria mesmo muito melhor ter essa imunidade garantida do que ele basicamente enfrentar uma batalha agora. Então ele de uma certa forma estava se protegendo. E aí lá fora, o Gael, a Mayara e o Nick estavam comentando isso. E aí o Nick estava falando que a Una teve uma estratégia muito inteligente. E é inteligente, não adianta dizer que não. E aí o Gael disse que isso poderia ser um tiro no pé. Mas o Nick não. Ele já falou que isso não era um tiro no pé. Ao contrário, que era uma estratégia muito inteligente que a Una montou ali. Porque, basicamente, vai unir as torcidas no entorno do Luca. E ele vai ficar sem torcida. Ele não vai ter força suficiente para ir ali enfrentar o Luca numa batalha. E ele sabe disso. Tanto sabe disso que, de fato, ele quer ir para a batalha sem o Luca. Ele fala isso no depoimento dele. Ele prefere ir para a batalha sem o Luca. Que ele prefere enfrentar a batalha sem ter o Luca. E que sim, ele sabe que foi uma estratégia, sim, muito montada pela Una. Foi uma estratégia inteligente dela.
E aí ele falou, vocês acham que ele não pediu para ela colocar ele na batalha? Pediu, tanto que pediu que ela fez. Então ele sacou que foi uma estratégia montada ali, mas o Gael insistiu em dizer que isso era um tiro no pé, que o Nick era forte e tal. Enfim, o Gael ele tem uma leitura péssima desse jogo, vocês já perceberam, né? Então o Gael, ele basicamente, ele não é o tipo de jogador que se espera num jogo como esse. Mas ao mesmo tempo ele vai lá e, de uma certa forma, ele também coloca e mete pilha nas pessoas. Então ele foi lá e foi atrás de tirar satisfações com a Una sobre o fato dela ter indicado o Nick ali. Ele foi lá e perguntou para a Una por que que ela indicou o Nick com essa justificativa que ela indicou. Porque na justificativa ele disse que isso soou, na verdade, soberbo. Porque afinal ela já chegou com a certeza de que o Nick vai direto para a batalha e que o Luca vai se salvar. E que seria a mesma coisa se ela tivesse colocado ele versus o Luca e dito que queria que o Luca vencesse exatamente porque ela considera que ele não tenha força alguma para vencer. E aí a Una, ela ficou meio ali travada, sem resposta. Ela perguntou, eu fui soberba? Eu fiz errado no jogo? E aí o Gael disse, não, você não fez errado e tal, mas você disse que ele basicamente não tem força e tal, e que o Luke é mais forte, não sei o quê. E aí o Matheus ficou muito irritado com essa atitude que o Gael teve. Perceba que o Gael ele vai pra cima da Una, ele disse que não gosta dessa forma como ela agiu e tal, ele foi assim, tirar satisfação de algo que não tem nada a ver com ele, para começar, inclusive. O Gael não tem que se meter com uma coisa que não tem nada a ver com ele. Segundo, isso é jogo. Foi aquilo que o Matheus falou. O Matheus ficou irritado. Isso é jogo, cara. Isso é o jogo. Ela fez a jogada que ela achou que devia fazer. Pronto, acabou. Ou ela aceita ou aceita. É assim que funciona. Você não tem que questionar o fato dela ter jogado. Você não tem que questionar o fato dela ter colocado ali quem ela queria colocar na batalha. Independente se isso foi combinado ou não, mas ela fez o jogo que ela quis fazer. Olha, ele não falou com essas palavras, só para deixar isso claro. Mas ao mesmo tempo ele deu essa repreendida no Gael. E aí o Gael disse, eu sei que é um jogo e tal, mas ela falou que o Nick é fraco, não sei o que. Ela não falou nada disso. É uma interpretação que se tira. Ela não falou. Você está interpretando as palavras da moça. Aí é outra história, né? Vamos ser sinceros. Aí é outra história que não tem nada a ver diretamente com ela, né? É uma outra história. Então, ele já ficou assim e tal. E o Matheus disse logo que era o jogo, que ele não tinha mesmo que se intrometer. E aí depois que o Gael saiu, a Una já ficou meio se sentindo culpada por ter dado a justificativa que ela deu para indicar o Nick e tal. E aí o Matheus disse, você não fez nada de errado, você fez aquilo que você queria fazer, você fez e você falou aquilo que você queria falar, você indicou quem você queria indicar, acabou, você fez a estratégia que você queria fazer. E aí o Luca também falou a mesma coisa, você não fez nada de errado, você fez o jogo que você achou que você devia fazer, você fez o jogo que você considerou que era o melhor e tal. Então todos eles foram pra cima dela para justamente tirar esse negócio que o Gael estava colocando na cabeça dela como sendo algo negativo. E o Matheus disse, se eu ver ele fazendo isso de novo com você, de novo eu vou aparecer e vou te defender, porque você não fez nada de errado. Você fez o jogo que você considerou que deveria fazer. Então foi assim, né? E eu fico espantado como as pessoas lá dentro não percebem que o Gael tá sendo desse jeito bem chato e insuportável. Porque esse é o tipo de cobrança que se faz justamente de alguém que é muito chato e insuportável. O Gael, às vezes, ele é muito chato e insuportável mesmo, demais. Sério mesmo, né? Eu tenho esse negócio com o Gael, dá um ranço dele, às vezes, por causa dessa maneira dele de querer cobrar das outras pessoas, mas ele é tão ou pior do que as outras pessoas. Porque se a história tivesse invertida, ele não estaria achando ruim, ao contrário, ele estaria achando ótimo. Então ele não estaria preocupado com isso. Então a Una, ela já fica assim, ela fica na confusa, e as pessoas já sabem que ela é meio fragilizada com relação a essas coisas, então agem com mais facilidade para cima dela.
Então foi assim que o Gael conseguiu meter uma certa dúvida nela. Mas o Matheus disse que não ia permitir isso de acontecer e que ele ia defender a Una sempre que possível. Então foi só isso mesmo assim de mais importante. Enquanto isso, lá fora, o Nick falou que eles lá, o quarto azul, tem o Luca de forte e eles no quarto laranja tem o Gael como forte. Então eles meio que estão querendo planejar uma batalha em que os dois se enfrentem lá na frente. Eles estão querendo planejar aí uma batalha que dê para colocar os dois. E disse logo que o escudo deles, do quarto azul, do quarto laranja, desculpa, é o Gael. E aí entra essa questão do hitmaker que eu falei para vocês. Eles estão tendo essa impressão errada do que está acontecendo aqui fora. É uma estratégia erradíssima, porque o hitmaker, ele basicamente não dá uma indicação se a pessoa de fato é querida ou não pelo público. O hitmaker apenas diz que o público gostou da tua música. O hitmaker não te dá essa indicação. O hitmaker mostra aí se a tua música consegue engajar com o público, mas não diz se você é querido ou não pelo público. Tá certo, eu até consigo achar um link para ligar uma coisa a outra, de fato, até consigo isso. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Gael venceu o hitmaker 2 vezes a partir de plays comprados, que é o que a torcida, que é o que as pessoas na internet estão denunciando a torcida dele. Então, se é plays comprados, não é orgânico. A partir do momento que não é orgânico, é algo que foi artificialmente colocado ali para acontecer, que não corresponde com a realidade. Qual é a primeira coisa que vai acontecer quando você vê isso se mostrando de forma na vida real? Gael não vai ter força para enfrentar um Luca, por exemplo. Ao contrário, ele vai perder. Então é isso que eles estão querendo tirar a prova dos 9. E eu digo, é melhor não tirar, se vocês não querem tirar essa prova dos 9 mesmo. É melhor vocês não fazerem isso e tal. Então ele fala aí, o pessoal do quarto azul, o pessoal do quarto laranja, acredita que o Gael é o escudo deles, que o Gael é aquele cara que vai protegê-los, que vai dar força e de uma certa forma garantir a permanência deles na casa. Só que isso se provou verdade até agora. Cadê o Ramalho? Ramalho não foi eliminado? Então, né, essa leitura do Nick está completamente equivocada. Mas enfim, né, eles estão se guiando muito pelo hitmaker, e hitmaker não necessariamente quer dizer isso. Hitmaker pode dizer que apenas que o público gostou daquela música. E gostar de uma música não significa necessariamente que você gosta 100% ou integralmente de um artista. Você pode gostar de uma música sem necessariamente gostar de toda a obra de um artista, por exemplo. Você não é obrigado a gostar. Uma coisa não tem necessariamente ligação com a outra. E aí, de madrugada, chegou os kits de ensaio ali, das músicas deles e tal. Eu não sei quais são as músicas que eles vão cantar, só sei que o Nick falou que a música que ele vai cantar é uma música que ele se identifica muito, que é uma música que ele já cantou muito na vida dele e tal, que ele já sabe. E aí o Luca ficou todo feliz de ter recebido uma música sertaneja. Pelo que ele falou, é uma música bem sertanejo raiz, que ele gosta, e que quando ele escolheu o repertório de duelo dele, ele escolheu pensando mesmo nisso, músicas sertanejas que ele gosta, aquela bem raiz e tal. Então ele estava bem feliz com a música dele. Você percebe até pela cara, né, o quanto ele estava feliz com a escolha que fizeram e entregaram para ele. Então ele estava bem confiante mesmo que ele ia conseguir vencer esse duelo. Eu acho que ele vai vencer. Daqui a pouco eu mostro esses resultados para vocês. Agora deixa eu te falar do hitmaker, tá? Aliás, eu vou pular essa parte do hitmaker, que eu quero te mostrar isso com mais detalhes, tá? Eu vou te mostrar aí com mais detalhes. Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Olha aí esse QR Code, tá? Presta atenção nele. Presta atenção que não tá mais indicando aí Spotify, Amazon, o Amazon Prime Music, não tá mais mostrando Apple Music, não tá mais mostrando Deezer, não tá mais mostrando YouTube, não tá mais mostrando Spotify. Vocês já perceberam isso, né? Todas as músicas hoje tinham esse mesmo QR Code, tá? Todas. Eu fiz questão de tirar o print aí de praticamente todo mundo por causa disso. E aí eu vou te explicar já já. Aí rolou uma oficina de talentos hoje.
Nessa oficina de talentos que rolou, teve ali também a explicação da Anitta, que mandou o assessor dela, o Paulo Pimenta, para falar sobre como é que você lida com crise com a imprensa. Eu achei bastante interessante, inclusive, eu não vou negar não, achei interessante ali. Eu vi parte dessa oficina, tá? Enquanto eu tava me preparando para ir pro dentista hoje à tarde, né? Eu fiquei tarde quase toda no dentista hoje. Já falei para vocês no vídeo anterior, né, que eu tava ali na cadeira do dentista com boca aberta, mas ouvindo tudo o que estava acontecendo lá na fazenda. Então, eu tava tendo que me concentrar em duas coisas, no tratamento do dente, porque a dentista ficava me perguntando as coisas, e ouvindo a coletiva de imprensa da fazenda. Então, tipo, eu tinha que ficar com uma dupla atenção. Mas antes de sair de casa, eu liguei a televisão e fiquei assistindo essa oficina. E eu achei bastante interessante aí. A Anitta entrou e falou ali, todos eles ficaram, meu Deus, Anitta, Anitta, Anitta isso, Anitta aquilo e tal. Ficaram bem felizes com a Anitta. E a Anitta falou que o relacionamento com a imprensa às vezes pode ser problemático, às vezes você precisa saber alguns toques de como é que você lida com a imprensa, de como é que você lida com jornalistas, como é que você lida ali com os boatos de rede social, essas coisas e tal. Então que ela estava emprestando para eles o Paulo Pimenta, que ia ensiná-los alguns toques sobre imprensa. E aí ele começou a falar, criou situações hipotéticas ali sobre gerenciamento de crise e de imagem. Inclusive ele jogou uma ali para Nicole, né? A Nicole vai fazer um feat com a Anitta, só que aí as pessoas nas redes sociais descobriram que ela no passado falou mal da MC Larissa. Só que aí ela não sabia que MC Larissa era a Anitta de hoje. E aí, como é que ela ia se sair falando isso na frente da Anitta? Como é que ela ia se sair de toda essa confusão? E aí a Nicole falou que ela disse, porque naquela época o posicionamento dela era diferente, não condizia com as coisas que eu acreditava hoje e tal, enfim. E aí o toque que o cara deu foi, não leva a jornalista muito a sério nessas horas. Diga apenas que sim, as coisas mudam, você mudou de ideia, você mudou de posicionamento, do mesmo jeito que a Anitta também mudou de posicionamento ao longo dos anos, enfim. Ele foi jogando ali essas situações hipotéticas. Teve outra que ele jogou para Maiara, você fez uma música hit de sucesso no Brasil, todo mundo fez sucesso, todo mundo cantando a sua música, e aí de repente a sua música começa a fazer sucesso no exterior, e aí um cantor italiano percebeu que você usou, fez um plágio de uma música dele. O que você vai fazer ali na frente de todo mundo? E aí a Maiara disse que ela ia pedir desculpa e tal. E aí o cara falou, o primeiro passo é assumir que você errou. O primeiro passo é assumir que você de fato cometeu um erro durante a execução do projeto e tal. Mas que você vai consertar isso e que você vai acertar esses detalhes. E aí depois ele falou, jogou uma assim direta pro Luca, né? Que o Gael depois se meteu no meio. E ele falou sobre, imagina você fazendo todo o sucesso aí e de repente as pessoas começam a falar sobre a sua sexualidade nas redes sociais. Você nunca é visto com mulher, você tá sempre ali e tal. O que você vai fazer? Como é que as pessoas vão agir e tal? E basicamente disse, né? Olha, cara, se as pessoas não estão te vendo com mulher assim, vão achar que você é gay. Então, como é que você vai se sair no meio disso? E aí o Luca falou que pra ele ia se sair dizendo que ele é a favor do amor, independente de orientação sexual, independente dessas coisas, e que se fosse o caso ele assumiria sim, e se não fosse o caso ele não ia assumir e tal. E aí o Gael se meteu no meio, disse que se fosse com ele ia assumir, porque ele não tinha nada a ver, porque ele é uma pessoa assim, que ele, independente de tudo, ele ama homens, mulheres e tal, tipo, fica meio confuso, né? A coisa não era nem com o Gael, mas o Gael se meteu, enfim, né? Insuportável às vezes. O cara é chato, vamos ser sinceros, o cara é chato. E aí depois, né, eles foram dar os lances ali pra ter uma aula extra com o cara.
com Paulo Pimenta, e aí quem deu o maior lance foi o Luca. Ele deu todas as cifras que ele tinha, e ele teve ali uns 15 minutos com o Paulo Pimenta, e perguntou assim pro Paulo Pimenta, um toque que o Paulo Pimenta pudesse dar para ele quando ele saísse do programa, por exemplo, se ele saísse campeão, como é que ele devia falar, se ele saísse eliminado, como é que ele devia falar e tal. E aí o cara falou assim para ele, ó, pensa assim, né, nessas situações, pensa que se você sair campeão, você vai precisar se aproximar do seu público, mas se você também sair eliminado, você vai precisar do seu público para te acolher e tal. Ele foi dando esses conselhos aí pro Luca e tal, mas o Luca tava realmente muito mais interessado nessa coisa de sair do programa, ou campeão, ou pelo menos próximo de ser campeão, e lidar logo com as redes sociais, imprensa, sede e tal. Eu fico até com pena deles acharem que eles vão sair desse programa e que eles vão ter, tipo, nossa, a imprensa toda olhando pra mim, a imprensa toda aqui me vigiando, a imprensa toda aqui atrás de mim e tal. A gente sabe que não vai acontecer, né? Tirando ali os veículos da própria Globo, os sites do G-Show, tirando ali toda a estrutura montada para isso e tal, a gente já sabe que isso não vai acontecer, infelizmente. Enfim, é uma coisa que o Luca não vai precisar se preocupar, pelo menos por hora. Depois que ele sair e tal, porque eu acho sim, de todos eles que estão dentro da casa, eu acho que o Luca vai ter uma carreira muito boa e brilhante no sertanejo, porque o cara é bom, o cara tem presença de palco, o cara sabe se expressar, o cara ama o que ele faz, então eu acho que ele já tá assim, se lapidando muito pra chegar, sair, pá, ser uma estrela. Eu acho que ele vai chegar nesse nível. Se ele vai vencer ou não, gente, aí vai depender de como é que as coisas vão se encaminhar. Mas independente de vencer ou não esse jogo, ele já tem ali um espaço reservado no estrelato. Vocês vão ver e me perguntem isso depois. Vocês vão dizer, olha, lembra lá que o Israel falou que o Luca ia se tornar uma estrela da música? Pode, inclusive, pegar esse trecho e mandar para ele. Porque ele vai se tornar uma grande estrela dessa música sertaneja. O cara é bom. Não dá pra negar que ele é bom. Pode até ser que não seja logo instantaneamente que termine esse programa. Mas ele vai, viu? O cara é bom mesmo. E aí, ele já é uma coisa que eu digo. Não é uma preocupação que ele devia ter agora. Mas enfim, né? Ele já recebeu esses toques, já tá assim, preparado pro que ele vai receber aqui fora quando ele sair. Agora vamos lá pro Hitmaker, tá, gente? Por quê? Eu preferi deixar o Hitmaker por último. Deixa eu pegar meu celular aqui, porque eu quero mostrar isso pra vocês no meu telefone, na tela dele. Olha só. Aqui o meu celular. Vamos ver aqui o meu celular. Essa é a tela que as pessoas estão vendo quando elas leem esse QR Code. Ontem, quando as novas músicas foram lançadas, o QR Code estava diferente. Eu admito para vocês que eu não tinha percebido esta diferença, porque ontem eu estava realmente muito cansado. E aí, agora, aqui com vocês, eu vou ler esse QR Code. Olha só aqui o celular. Vou ler o QR Code. Olha só, cadê o QR Code aqui? Vou ler este QR Code. Justamente para mostrar para vocês como é que as coisas estão. Deixa eu colocar aqui o QR Code, deixa eu colocar aqui para vocês, porque às vezes é só para vocês verem como é que as coisas estão. Às vezes dá um erro aqui quando eu abro esse celular. Até não sei se vocês têm esse mesmo problema de quando você abre a câmera do celular e o negócio não funciona direito, né? Acho que comigo acontece isso sempre. E aqui eu tô tentando ler um QR Code, ele não lê o QR Code direito. Mas enfim, eu tô aqui tentando, eu tô com a imagem, deixa eu colocar a imagem em tela cheia aqui, que eu acho que vai me ajudar mais. Quando eu abro o QR Code na tela, agora eu consegui abrir aqui. Olha a imagem que vai aparecer para mim, ó. Vai aparecer isso aqui. Esta é a imagem que aparece para mim, tá? Deixa eu colocar aqui centralizado na tela. Essa é a mesma imagem que aparece para mim quando eu li esse mesmo QR Code que você está vendo aí do lado da tela, tá? Esse é o QR Code que você está lendo. E você só está vendo aí dois links, Globoplay e G-Show, tá? Globoplay e G-Show. Quando você clica no Globoplay, você vê que eu já cliquei na Globoplay. Vou clicar na Globoplay. O que acontece? Ele te direciona para o aplicativo
E aparece aqui as músicas da semana. É 1 minuto de cada música, tá? Não é a música completa, se você tá querendo saber. Tá? Tá direcionado para essa música aqui. Quando você clica nessa segunda opção, G-Show, o que acontece? Ela abre uma playlist. Eu vou ter que tirar o som, né? Para justamente não correr o risco aqui. De tocar a música e levar direitos autorais. Olha só, ela abre uma playlist com as músicas, ó. Percebam aqui, ó. Aqui, olha só. Olha aí as músicas, olha aí como é que tá. Ela abre essa playlist aqui. Abre toda uma playlist. Eu vou te mostrar isso no computador também, na tela do computador, porque aí facilita um pouquinho as coisas. Por que a gente tem que falar do Hitmaker? Porque desde ontem isso tá diferente. Todos eles estão com o mesmo QR Code na tela, todos. E hoje a mesma coisa, tá, gente? Eu vou te mostrar os de hoje também, tá? Então, a mesma coisa. Vamos mostrar, deixa eu voltar lá os de hoje também. Rapidinho, deixa eu só procurar aqui no meio de tanta imagem que eu tô aqui no meio. É muita imagem que eu tenho aqui, que eu separei pro programa de hoje e tal. É muita imagem que tá aqui, tudo guardado e salvo. Porque afinal aqui a gente salva tudo até o momento que a gente não precisa mais. Tá aqui, Ana Clara e anunciando o Hitmaker. Diferente das outras vezes, eu vou te mostrar uma imagem antiga, já você vai notar a diferença. Ela não falou sobre as plataformas digitais, ela só falou para você ler esse QR Code. E aí, de novo, as músicas lá deles estavam com o mesmo QR Code, que você vai ler e você vai ser direcionado para essa página aí do G-Show e da Globoplay, aonde tem as músicas aí, tá? É isso que tá acontecendo, é isso que vocês vão ver. A gente tá te mostrando isso e eu tô te fazendo questão de mostrar para vocês que tá diferente do que vocês estavam acostumados, porque a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer, a gente não sabe exatamente o porquê que a Globo fez isso. Eu suponho que seja por causa das denúncias de que houve sim um certo favorecimento para o Gael. E isso não pegou legal. Olha aí a diferença para a semana passada. Deixa eu pegar aqui uma imagem da semana passada. Olha só. Isso aqui foi de hoje. Olha aí de hoje. Olha aí da semana passada. Olha aí. Percebam aí como é que tá, o que está escrito aí na tela. Hitmaker da semana. Você lê esse QR Code, né? Vamos ler esse QR Code aqui junto com vocês, né? Se ainda estiver válido, obviamente, porque às vezes eles mudam esse QR Code. Vamos ler esse QR Code junto com vocês, ó. Abriu aqui o QR Code. Não tá mais válido, ele redireciona para esse. Mas quando você abria o QR Code anterior, ele te direcionava para todas essas plataformas que você está vendo aí na tela. Globoplay, G-Show, Canal Música Multishow no YouTube, Spotify, Deezer e Amazon Music. Ou seja, gente, sejamos sinceros, eles tomaram uma atitude com relação à compra de plays, né? Eles estão tomando essa atitude. Então, até agora não dá pra gente dizer quem é que vai ser o Hitmaker. Não dá pra gente apontar assim, sem ter essa base. Eu tô na dúvida se os plays do Spotify, se os plays do Deezer, se os plays da Amazon, se os plays do YouTube estão contando, tá? Eu tô nessa dúvida. Mesmo assim, eu vou te mostrar como é que tá o ranking desses números. Mesmo assim, eu vou te mostrar como é que tá essa movimentação toda, tá? Mesmo assim, a gente vai dar uma olhadinha. Mesmo assim, eu vou te mostrar tudo isso, porque aqui a gente tem esse compromisso com a verdade, a gente tem esse compromisso para te mostrar tudo. Aqui a playlist, ó. Aqui a playlist, vou te mostrar aqui na tela do computador para não restar dúvidas para ninguém. Playlist Estrela da Casa. Ouça e ajude a definir quem será o Hitmaker. E aí você ouve na ordem que tá aqui, tá? Aqui a ordem não é aleatória, eles escolhem aqui a ordem alfabética, tá? É isso que vocês estão vendo aqui, tá bom? Isso aqui. Vamos lá agora para os números, que é o que vocês querem ver. Vocês estão querendo aqui, vocês entraram aqui para vocês verem
os números. Vamos lá para os números, que é o que importa. Vamos lá, eu tô com o Votalhada aqui, gente, porque o Votalhada, de uma certa forma, ele já mostra isso aqui um pouquinho mais, não vou dizer atualizado, porque não tá tão atualizado assim. Mas eles têm os dados do Spotify que para mim não aparecem. Esses dados do Spotify para mim não estão constando, tá bom? Como é que tá aqui os dados consolidados? YouTube, 142.180 plays ou visualizações. Spotify, 142.112 plays também. Somados, YouTube e Spotify tem 284.292. Primeiro lugar no YouTube é o Luca, primeiro lugar no Spotify é o Gael. Na soma dos dois é o Luca e em último lugar é a Thalia, tá? A Thalia tá com muito pouca visualização. Isso aqui é a soma deles, tá? De cada um. A Evelyn tem 13.674, tá? O Gael, 61.538. A Leide, 17.713, na soma do YouTube com o Spotify. Luca, 66.911. Mateus, 65.465. Então você percebe, o Luca é o primeiro lugar, o Mateus é o segundo, o Gael é o terceiro lugar nessa lista geral. MC Maiara, ela tem 8.515. Nick Cruz, ele tem 8.618. Nicole, 11.435. Thalia, 6.422, é o último lugar. E a Una tem 24.001. Ela é basicamente o quarto lugar nessa lista. Eu tô te mostrando aqui do Votalhada, mas eu fiz o meu arquivinho, como eu sempre faço toda semana. Vamos dar uma olhadinha no YouTube, tá? Porque o YouTube também tem essas atualizações agora. E aí a gente pode fazer esse ranking aqui junto com vocês ao vivo. Na minha anotação, a MC Maiara, ela tinha 5,5 mil. Agora ela tem 5,7. Subiu muito pouco. A UnaX, ela tinha 19 mil na minha anotação. Continua com 19 mil. O Luca, o erro gostoso, ele tinha 50,5 mil. Agora ele tem 53 mil visualizações. Ele está empatado com o Mateus. E aí eu vou ter que abrir os vídeos de cada um para saber os números absolutos deles. Então não tem jeito, tem que abrir para eu ter certeza de quem está na frente de quem. Luca. Primeiro é o Luca. Vamos ver ele. Primeiro o Luca. Vamos ver aqui os números de visualizações dele. Luca tem 53.954 visualizações. Ou seja, ele tem 53,9 mil visualizações. Então a gente coloca isso no arquivo também, 53,9 mil. Mateus também tem 53 mil, mas eu preciso saber qual é a casa decimal dele. Ele tem 53 mil, qual é o valor que ele tem aqui? Qual é o valor? Deixa eu parar a música, porque senão não vai, né? Pode dar algum erro. Mateus, 53.355, ou seja, ele tem 53,3 mil visualizações, tá bom? Só para atualizar. Nicole Louise, a Feel Like a Woman, ela tem 8,4 mil. No meu arquivozinho aqui, ela tinha... ela deu uma caída, né? Para vocês verem como uma diferença faz. Porque no meu arquivo aqui, a anotação, ela tinha 9,2. Agora ela tem 8,4. Ou seja, eles corrigiram os números para você ver como não dá para confiar 100% nas plataformas. 8,4 mil. Evelyn, manda um oi. Ela tinha 10 mil na minha anotação e agora ela está com 11 mil. Thalia, não vou parar. Continua com 4... Ela estava com 4,5 mil. Ela subiu só para 4,6. Então continua na mesma. Nick Cruz,
Pouca Pausa, ele tem 5,6 mil. Na minha anotação, ele tinha 5,4 mil. Tá? Leide Murilho, Ressuscita-me, ela tinha 13 mil, permanece em 13 mil. Gael Witt, Vidente, ele tinha 7,2, agora ele tem 7,5. Então subiu bem pouco. Vamos lá atualizar essa lista aqui, vamos lá atualizar esses números, para deixar isso aí bastante claro para vocês como é que as coisas estão. Né? Vamos lá, deixa eu já só atualizar aqui o arquivinho. E vou mostrar para vocês que, para mim, os números do Spotify não estão aparecendo. Então eu não vou fazer o meu arquivo aqui com os números do Spotify, porque eu não tenho acesso a eles. Vou mostrar só os do YouTube, que são os números que eu efetivamente tenho acesso. O primeiro lugar é o Luca com 53,9. Rapidinho, vou já mostrar. Deixa eu só pegar aqui. Segundo lugar é o Matheus com 53,3. Terceiro lugar nessa lista é a Una, um Dengo. Deixa eu colocar aí na tela para vocês acompanharem junto comigo. Enfim, deixa eu só colocar aqui. Olha aí o meu arquivozinho já todo montadinho e corrigido. O terceiro lugar nessa lista é a Una, que ela tem 19 mil, né? Anotado aqui com Dengo. Quarto lugar nessa lista, Ressuscita-me, da Leide. Ela tem 13, então ela entra no quarto lugar. Quinto lugar nessa lista, Evelyn, Manda um Oi. Ela tem 10 mil, continua com os mesmos 10 mil. Nicole Louise, Man, I Feel Like a Woman. Ela tinha aqui 9,2, né? A gente agora precisa corrigir para 8,4. Para vocês verem que até o YouTube, ele corrige os números quando dá algum erro. Sétimo lugar, Gael Witt, Vidente, ele tinha 7,2, agora ele tem 7,5. Nick Cruz, Pouca Pausa. É pausa, tá? Não é pousa, Pouca Pausa. Eu acho que é pausa, vou botar o maiúsculo aqui certinho. Nick, ele tinha 5,4, agora ele tem 5,6, né? Tá bem ali dentro. MC Maiara, A Boba Fui Eu, quanto é que ela tá agora? 5,7, prestem atenção aí, que mudou muito pouco, né? A ordem, de qualquer forma, você vê que aquela galera do quarto laranja tá bem ruim de desempenho. Thalia, Não Vou Parar. Ela tinha 4,5 na minha anotação, agora ela subiu para 4,6. Vocês percebam que toda aquela galera do quarto laranja tá bem ruim. Contando do Gael, é o único bom nesse ranking aqui do YouTube. Luca tá ali em primeiro lugar, tá indo bem. Luca, com erro gostoso. Matheus, A Luz dos Teus Olhos, com 53. Eles estão empatados na prática. Una, em terceiro lugar com Dengo. Leide, em quarto lugar com Ressuscita-me. Evelyn, em quinto lugar com Manda um Oi, com 10 mil. Em sexto lugar, Nicole Louise, com Man, I Feel Like a Woman, 8,4. Em sétimo lugar, Gael, com Vidente, com 7,5 mil. Em oitavo lugar, Nick Cruz, Pouca Pausa, com 5,6 mil. MC Maiara, A Boba Fui Eu, com 5, desculpa, gente, eu já troquei de novo aqui a posição dessas músicas. A Maiara tá na frente do Nick, desculpa, a matemática aqui tá quase errada, eu tenho que consertar isso aqui. Então vamos trocar, né, de posição. A MC Maiara tá na frente, então a posição dela é 8. A MC Maiara tá certa, ela tá na frente. O menino é o 9, o Nick Cruz é o 9º lugar. Gente, às vezes a gente acaba errando aqui, para vocês verem como às vezes isso dá, como às vezes a gente erra em algumas coisas, tá? E por isso que às vezes a gente precisa sempre estar se corrigindo. Então tá aí. Em oitavo lugar, MC Maiara. E em nono lugar, o Nick Cruz. Nono lugar, cadê você? O número 9.
Tá aqui o número 9, vamos colocar igual aos outros. 9, Nick Cruz. Ele tá aí, ó, com 5,6 mil. E a Thalia com Não Vou Parar com 4,6. Seja como for, você vê que essa galera aqui lá do quarto dele está bem ruim, né? Eles não estão tendo um bom desempenho. Voltando lá para as páginas, voltando lá pro site, deixa eu te mostrar o Spotify. Para mim, os números do Spotify não estão aparecendo. Olha só, vou clicar aqui na Evelyn, que é a primeira. E aí, ó, eu clico aqui na música dela, não aparece, tá? Você vê que não aparece. E aí, quando eu vejo aqui o último lançamento dela, Manda um Oi, e aí eu clico nele, não aparece para mim o número de plays, tá? Então eu não sei quantos plays a Evelyn tem. Não sei como as pessoas estão tendo acesso a esses plays, então eu ainda não tenho acesso a eles. Por isso eu não vou falar do Spotify, não vou fazer sobre o Spotify. Acredito eu que o Boninho tomou essa atitude aí para tentar controlar plays comprados, para tentar ali tornar o hitmaker um pouquinho menos viciado. Porque é isso que acontece quando as pessoas começam a comprar plays demais. Você vicia o negócio. Então ele está tentando meio que não viciar. Por outro lado, a gente vai descobrir isso no domingo, se essas medidas de fato aconteceram. Se elas aconteceram, o número de reproduções no geral vai cair bastante, porque nem todo mundo tem acesso a Globoplay. E aí fica bem complicadinho também para eles. Mas enfim, gente, isso é algo que a gente vai ter que descobrir aí nos próximos dias, não tem como a gente dizer para vocês sem ter certeza. A Universal Music ainda coloca lá valendo as reproduções de todas as plataformas. A Universal Music, mas a Globo não. Então tá meio assim confuso, eles não disseram e não foram claros sobre o que de fato tá valendo, tá bom? E aí o que vai acontecer amanhã? Amanhã tem o duelo ao vivo, Nick versus Luca. A gente já sabe que o Luca vai vencer, né? E eu tenho até o número para te mostrar aqui. Deixa eu só pegar aqui a enquete do canal que eu fiz para vocês. E a enquete do canal, ela já diz aqui para mim o número de votos de vocês e tal. E aí eu vou saber mais ou menos qual é a preferência de vocês. Em outras enquetes que eu verifiquei por aqui, todo mundo quer o Luca. Gente, todo mundo vai dar a vitória pro Luca. Então a gente já sabe que é o Luca que vai levar. E, inclusive as enquetes estão dando uma margem bem ampla para ele, com 80% em média. Aí eu acredito que seja por aí mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui na comunidade do canal. Vocês querem o Luca com 88% e o Nick com 12%. Ou seja, vai ser o Luca que vai vencer esse duelo amanhã. Acho muito difícil ser diferente disso também. Concordo com vocês. Vai ser muito difícil ser diferente disso. Então é uma estratégia muito inteligente da UNA, deu uma imunidade pro Luca e ainda jogou o Nick na batalha. E aí o Nick só volta da batalha dependendo de com quem ele for. E vai depender muito aí de com quem ele for, né? Quem será que o Nick vai pra batalha? Vamos ter que acompanhar pra gente descobrir. Aí depois vai ter a balada lá deles também amanhã com a Ivete Sangalo. Ou seja, o programa tá acabando, gente, tá acabando. Faltam agora só 2 semanas para acabar. Muito pouco, né? Mas já tá acabando. Já tá acabando. Eu acredito que na próxima semana que vai estrear a Fazenda, o Boninho vai dar um jeito de dar uma acelerada nas coisas aí, para eliminar mais gente mais rápido. Para justamente no dia 1º de outubro o negócio acabar de vez. Olha o tanto de trabalho que eu vou ter que ter para trazer essa informação para vocês até o dia 1º de outubro, hein, gente? Olha o cansaço que eu vou estar, mas eu vou trazer isso para vocês. Mas isso aí eu te conto nos próximos vídeos, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.